Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, realista, com aquelas tamancadinhas que, obviamente, vocês só encontram por aqui, não encontram em outro podcast. Meu nome é Andréia Chociai e no meu Instagram e TikTok, @Andréia Chociai, vocês podem conhecer um conteúdo mais diferenciado, me conhecer melhor, então aproveita e já me segue por lá. E ouvintes desse podcast que não estavam acostumados. Você que me ouve Spotify, Deezer, Apple Podcasts e diversas outras plataformas, saibam que agora também estamos sim no YouTube, então você pode ver essa belezinha aqui. Você pode conhecer quem é a voz, quem é a pessoa por trás da voz do podcast. Então no canal Descobrir Depois de Adulta, vocês também podem assistir esse podcast na versão vídeo. Hoje vamos falar sobre sorte. Ela, a maravilhosa sorte, mas não a sorte no conceito como você está acostumado. Não é aquela sorte, meio aquela pessoa que virado, assim, pra lua, um ganhador da Mega Sena, não. Vamos falar da minha visão sobre o que é sorte, que talvez faça sentido para você também. E esse episódio é um oferecimento da PM3, uma escola referência de produtos e negócios digitais, com mais de 40 mil alunos. Então ela vai oferecer cursos para você que quer fazer transição de carreira, para você que quer dar um up aonde você está trabalhando hoje, no seu currículo, buscando vagas, buscando melhores posições e colocações. E dentro da PM3 existe o PM3 Sprints. É uma plataforma de cursos rápidos por assinatura. Então você vai ter cursos mais rápidos nas áreas de dados, negócios, marketing, produtos. E a ideia aqui é justamente que seja rápido, seja para resolver um problema pontual ou mesmo para desenvolver soft skills, que é aquele plus a mais na hora de enriquecer o seu currículo. Esses sprints, eles são divididos em trilhas do conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho lá um sprint de liderança. Dentro dele eu vou ter um curso específico de influência e persuasão, um de storytelling, um de gestão de pessoas. E para te ajudar, eu vou deixar o link com todos os sprints disponíveis aqui na descrição deste episódio. Então aproveita para você ser aquele profissional acima da média. Busque sempre a capacitação. Vou deixar aqui embaixo o link, é só vocês visitarem. Mas vamos falar da tal de sorte. A sorte na visão do que é sorte para mim. Sorte que, inclusive, algumas pessoas, eu tá trazendo esse tema aqui, podem questionar assim, nossa, Andréia, você é cristã, falando de sorte. Mas calma que vocês vão entender o que, na minha visão, simboliza a sorte. O que, ao meu ver, eu encaro hoje, Andréia, como sendo, poxa, que sorte. Eu tava no final do ano passado, um pouquinho mais pro final, não lembro mais ou menos a data, mas saiu aquele documentário da Xuxa. E eu tava lá assistindo, nossa, várias memórias desbloqueadas, várias... Meu Deus, quantas coisas eu lembrei ali da minha infância e tudo mais. Eu era assídua, eu queria muito ser uma paquita na vida. Aliás, eu tenho todo jeito de ser paquita, né, querida? Bem linda, maravilhosa. Eu queria ser paquita, enfim, e fui assistir. E tem uma parte que ela fala, nesse documentário, que ela fala justamente assim. Ela falou, eu realmente acredito que eu era a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Porque a gente tá falando ali da década de 90. As mulheres, elas estão indo para o mercado de trabalho, elas estão deixando mais os lares e também sendo uma força de trabalho, porém, não ficando em casa cuidando das crianças. Então, de certa forma, ali as mães também estão precisando de um respiro, elas estão precisando dar um entretenimento para as crianças, lembrando que a gente não tinha telas, assim, celulares, tablets, a tela que a gente tinha era a televisão. E ela tinha todo esse apelo de professora, de entretenimento, de brincadeira. Ela tinha esse jeito brincalhão com as crianças. Então foi aquele produto certo na hora certa. E ela estava preparada, ela vinha já se preparando como apresentadora, ela estava deixando só a fase modelo, ela queria um programa para ela. Então era a pessoa que estava com a gana, ela estava preparada e ela estava, tipo... ok,
É o meu momento, vai ser o meu momento. Quando eu ouvi aquilo, me fez muito sentido pra mim. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, é isso. É realmente isso. Ela era uma pessoa que vinha sendo modelo, fez bons contatos, conheceu algumas pessoas e apareceu a oportunidade que naquela época a emissora estava precisando de uma pessoa assim viva, animada, para distrair as crianças que naquele momento as mães precisavam tanto, e por isso deu tão certo. E a gente se conectou com ela, com o jeito dela. Veja, não existia nada muito parecido. Então, ela estava certa, ela estava na hora, no lugar. E aí eu comecei a pensar em outros casos, assim, de pessoas que estavam preparadas. Exatamente isso, elas estavam preparadas. E aí eu me lembrei do caso ali em 2020, quando eu estava iniciando nas redes sociais, estava começando a trabalhar com marketing, estava começando a produzir conteúdo, e eu me lembro que eu conheci uma criadora de conteúdo que chama Valesca Bruzzi. Eu lembrava da Valesca lá na época do CrossFit, ela era crossfiteira. Então eu lembrava quando ela fazia CrossFit, ela postava alguns vídeos de CrossFit e tal. E eu lembro quando ela começou a falar desse tal de marketing, de conteúdo. Foi ali por 17, 18, eu não vou me recordar bem. Mas era uma época que a gente tava usando bem, o Instagram ainda era com foco em foto, na nossa vida, o que a gente estava fazendo. Estavam surgindo os blogs, foi daí que veio muito esse termo das blogueiras, que estava surgindo os blogs e era onde a pessoa escrevia, onde ela falava mais sobre ela. Na minha visão, os blogs antigamente, que eu consumia muito, eram os podcasts de hoje. Então eles tinham muito essa conversa, cara, era muito legal. E eu lembro dela, nessa fase dela deixando de postar um pouquinho do cross, indo pra essa área e tal. E eis que chega 2020. A pandemia, o lockdown, as pessoas em casa, as pessoas tendo que transformar suas redes sociais em trabalho, em oportunidades para se manter durante esse período que estava todo mundo em casa. Um número altíssimo de pessoas que estavam na internet, consumindo, estudando. E eu lembro que ela fez o primeiro lançamento dela e ela fez, assim, milhões. E eu lembro é legal porque eu fui acompanhando a história, então eu vi ela ali no apartamentozinho e ela sendo crossfiteira e ela ali apertando pra fazer dieta e aí ela melhorando o apartamento e melhorando a vida dela e a gente acompanhou toda essa narrativa. Lógico, tem muita narrativa por trás, mas eu me lembro que eu falei, cara, ela tava muito preparada. Porque ela estava falando de criação de conteúdo, da gente usar as nossas redes sociais num tempo onde a maioria das pessoas estava pensando em consumir. Estava pensando a rede social, ela é onde eu vou falar da minha vida e só. Eu não posso falar do meu trabalho. E ela já estava com aquela visão lá na frente, ela já estava falando de lançamento, ela já estava ali com fórmula de lançamento do Érico Rocha, enfim. Ela estava preparada. Então, na hora que veio a galera que fica mais em casa, que consome mais conteúdo, que olha mais para as redes sociais, ela estava pronta. Então, óbvio, quando ela fez o primeiro lançamento dela, ela fez milhões. E eu só pensava, falava, cara, quando ela estava estourando, porque ela já estava pronta, pessoas como eu estavam começando. Porque a gente viu a necessidade quando as pessoas antes já estavam se preparando para ela. Eu me lembro de um caso também, que também foi na pandemia, de um educador físico, que ele fazia lives para as pessoas treinarem em casa. E quando eu pensava isso antes do lockdown, eu falava, eu não tenho ânimo para treinar em casa, não, treinar em casa não rola. Não, o negócio é fazer a planilha para pessoa que treina na rua, treina na academia, treina no CrossFit, enfim. E
E ele fazia lá suas lives, tinha um número ok de pessoas que assistiam, que faziam. O que vocês acham que aconteceu com essa pessoa no lockdown? Onde não tinha uma academia aberta, onde não tinha um box de crossfit aberto, onde não tinha... você não podia sair na rua para fazer um pedal. Ele estourou. Obviamente, são coisas que acontecem que a gente não pode prever. E, obviamente, essas pessoas... A Xuxa, por exemplo, ela não estava prevendo um movimento onde as mães vão precisar colocar os filhos para assistir televisão, que nem filho ela tinha, ela não pensava como uma mãe. Mas ela pensava na televisão e ela ia estar preparada, ia fazer o que fosse preciso para trabalhar na televisão. Da mesma forma, Valesca, esse treinador, ninguém esperava por uma pandemia, pelo amor de Deus, gente. A gente não esperava uma catástrofe, foi horrível, foi péssimo. Mas o que veio dela, o fato da gente estar em casa, da gente precisar desses profissionais, era entender que para alguma coisa, em algum momento, eu estaria certo. Eu estaria pronto. E eu fiquei pensando muito sobre isso, analisando esses casos, sabe? Pensando que... Não estou falando aqui, pelo amor de Deus, vamos ser inteligentes, não estou falando que pandemia foi uma sorte, tá? O que se gerou dela, o fato de estar em casa no lockdown, foi a sorte para algumas pessoas. O que a gente costuma chamar de sorte, ao meu ver, é estar preparado para quando a oportunidade chegar. Eu tenho uma amiga íntima que há uns tempos atrás ela começou a estudar espanhol. Aleatório. Falou, não, eu preciso estudar, preciso estar estudando, preciso estar preparada, ter mais línguas no meu currículo. Ela estava muito bem no trabalho dela. Ela estava muito feliz no trabalho dela, estava tudo ok, assim. Ela não começou... Ela estava inconformada porque fazia tempo que ela não estudava algo, que ela não se preparava para algo, que ela estava muito parada, que ela estava consumindo muita rede social. E ela começou a fazer espanhol. E começou ali em casa, colocou na rotina dela, estudar sempre espanhol, enfim, e tal. Inclusive, eu estou estudando espanhol por causa dela. E ela... Aconteceu umas movimentações no trabalho que ela estava, inesperadamente. Ficou muito ruim, ficou insalubre para ela trabalhar ali. Ela falou, cara, eu preciso mudar. E ela começou a aplicar para algumas vagas. E surgiu uma bela de uma vaga numa empresa multinacional. Pagava-se muito bem. E o processo seletivo, aquele processo longo, aquele processo difícil. E pois se não adivinha qual foi o diferencial dela. Perto de todas as qualificações também que ela tinha, o espanhol. Ela tá lendo bem, comunicando bem em espanhol. Algo que ela tinha começado há alguns anos atrás. Porque ela estava incomodada de estar sempre parada, incomodada de não estar fazendo nada, incomodada de não estar sendo útil, de não estar sendo... de estar muito, sabe, gastando a vida, scrollando Instagram, redes sociais, cuidando da vida dos outros. E eu vejo que a nossa rotina, ela acaba fazendo muito isso com a gente. O dia a dia, o conforto, a zona de conforto. E aí a gente começa a se abandonar. A gente começa a deixar de nos preparar. É como tipo assim, sentei aonde eu tô, consegui e vida que segue. E é isso. E aí quando que eu vou me preparar? Quando a água bater na bunda, quando tiver movimentos dentro da empresa que eu quero sair, quando o meu relacionamento já tá escangaiado, quando eu já tô muito acima do peso e tô com os meus exames todos alterados, que eu não tô conseguindo respirar direito. E aí é legal porque, por exemplo, assim, eu vejo a gente nos 20 anos, obviamente que com muito menos responsabilidade do que a gente tem hoje, mas quando eu me lembro dos 20 anos, qual que era a prioridade quando eu tava nos 20 anos? Cara, era me preparar, era estudar, era cursinho, faculdade, curso de línguas, terapia, tá preparado. Os 20 anos, basicamente, eu falo que os 20 anos é muita época do plantio, você tá se preparando, seja estudando, seja já começando um trabalho, seja começando um empreendimento, você tá se preparando, você tá plantando.
E aí eu vejo, hoje a gente adulto, com mais obrigações, certamente, com mais demandas, com mais tarefas, mas reclamando muito de falta de tempo. E dessas mesmas pessoas reclamando de falta de tempo, elas estão ali assiduamente, vendo os meus stories on time, na hora, é caixa de pergunta, primeira pessoa que pergunta, mandando direct, gastando um tempo considerável na internet. E eu realmente sei, e é muito cretino da minha parte, dizer que todo mundo tem as mesmas oportunidades, as mesmas 24 horas. Não é verdade. Isso aí é muita cretinice eu falar um negócio desse. É muito assim, eu comparar a minha realidade, home office, sem filhos, com o marido aqui sendo suporte, ajudando, com uma mãe solo, pelo amor de Deus. Porém, se a gente investigar muito bem, se a gente olhar, se a gente parar para olhar mais fundinho, a gente vai ver que na maioria do tempo tem uma galerinha que tá reclamando da falta de tempo, que simplesmente se acomodou e não quer mais, não vê mais sentido, não tem mais disposição para evoluir. Sim, senhora. Você pode, olha, para cada solução que eu trazer aqui, você me trazer uma desculpa, você me trazer uma reclamação, mas se vamos lá, se a gente fizer uma visãozinha bem diagonal, assim, do dia a dia da pessoa, tem tempo. Mas eu tô cansada, mas o dia foi exausto. Pois é, vida adulta, é isso aí. Não tô mais nos meus 20 anos que eu tenho mais tempo, que eu tenho... que eu tenho mais dedicação, que eu tenho mais energia, que eu tenho mais... Não. Depois de velha, a gente tá cansada, a gente tá sobrecarregada, a gente tem filho, a gente tem mais trabalho, a gente tem mais responsabilidade. Mas espera lá, dizer que falta tempo, não. Talvez falta prioridade. Só que, se eu quero ser uma pessoa onde a sorte bata na minha porta, levando para esse lado que a sorte é muito sobre estar preparado para a oportunidade, eu preciso me preparar. Para quê? Não sei. Eu preciso estar preparada. Eu preciso de coisas mínimas. Eu preciso entender que dentro de um trabalho que eu tenho, as coisas mudam e se atualizam com muita velocidade. Que não é porque no meu trabalho eu não falo inglês, eu não falo espanhol, que eu não precise, talvez, fazer uma aula sobre isso. Gente, hoje tem uma infinidade de lugares que oferecem cursos. Eu falei aqui no começo do episódio, falei da PM3, que tem lá, se você entrar, tem uma série de formações modernas, que a gente fala do digital, que a gente fala para pessoas que querem trabalhar, às vezes, de casa. Mas, quantas pessoas não têm comprado um curso que nem começa? Porque, eu não tenho tempo. Não, meu amor, você não tem prioridade. Vamos falar a verdade. E eu não tô falando aqui só de curso, não. Eu tô falando de habilidades, eu tô falando de melhorar a minha dicção, fazendo alguns exercícios de dicção, melhorar minha comunicação, sei lá, sabe? Testar, gravar uns vídeos. Eu tenho dificuldade de falar para as câmeras. Grava uns vídeos, começa a se preparar. Vocês acham que meu primeiro vídeo era maravilhoso? Vocês acham que minha dicção foi boa? Vocês acham que minha comunicação foi sempre maravilhosa? Gente, eu tive que fazer curso de oratória para poder apresentar meu TCC, mas é uma questão de estar sempre buscando melhorar, evoluir, se preparar. A gente tá numa era onde as coisas acontecem muito rápido. Eu vi um anúncio que foi muito legal de uma mulher que ela mostra um MacBook de 2017 e um desse ano e compara e mostra ali que visualmente as coisas não mudaram muito, mas ela mostra uma IA, uma imagem feita por inteligência artificial de 2017 para cá, gente, é absurdo. Então tem coisas que elas vão voar, tem oportunidades que vão aparecer, novos trabalhos que vão aparecer, que vão pagar muito e não vai ter gente preparada para isso. Porque muitos de nós estamos acomodados, a gente realmente sentou na poltroninha do conforto e disse, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso evoluir. Eu já tô velho demais para querer aprender inglês, eu tô velho demais para aprender um espanhol, eu tô velho demais, sei lá, para
pra, sei lá, tentar uma carreira nova, oxigenar. Sabe, eu já fiz, gente, é muito legal, eu fiz curso já de como fazer cerveja, eu já fiz curso de pintura. Vou usar isso no meu dia a dia? Não, mas eu oxigenei meu cérebro, eu tô produzindo, sabe? Eu tô tentando trazer pra vocês que não é assim. Obviamente, a gente tem a galerinha que é virada pra lua, né? A gente tem o ganhador da Mega Sena, a gente tem a galera ali do Dom Pitaco e o Pitaco é certeiro. Tem aqueles assim, privilegiados, mas a gente tá vivendo pela exceção, quando na real a gente é mais pra regra. Existe essa sorte do bilhete premiado? Sim, mas isso é a exceção. Para nós, para a maioria, para a população de uma forma geral, a gente é regra. A gente vai precisar organizar tempo, a gente vai precisar analisar o que eu tô fazendo do meu dia, a hora que eu tô gastando, com o que eu tô gastando. Sabe? Será que você tem sido diligente com o seu tempo também? A gente precisa ser diligente com as nossas relações, a gente precisa ser diligente com o nosso estudo, a gente precisa ser diligente com nossos relacionamentos, com o dinheiro, mas também com o nosso tempo. Não dá pra ficar toda hora encostado no não tenho tempo, não, tô muito cansado, eu não consigo me organizar. Tá, mas gente, uma hora vocês vão ter que crescer, parar e abrir agenda, organizar agenda, seguir uma agenda, colocar algumas prioridades, tipo, não são 10 prioridades, eu sempre falo que quem quer emagrecer, parar de fumar, parar de beber tudo na mesma semana, não vai acontecer, gente. Mas vocês precisam começar a parar de deixar que também o cansaço engula você. Tá muito cansaço? Tá muito cansado? Comece a investigar isso. Pô, é uma falta de vitamina, é porque talvez eu não esteja me exercitando. Quanto mais a gente ceder ao cansaço, mais cansado a gente fica. É só vocês pensarem. Eu dormi 14, 15 horas, eu vou descansar mais? Não, você provavelmente vai acordar muito mais cansado, muito mais arriado. Então, sabe, comecem hoje a também cavar a sorte de vocês, a estar preparado para, tipo, o mundo mudou, apareceu uma oportunidade de trabalho, não sei. Vocês precisam começar a trazer isso à tona de vocês precisam começar a pesquisar sobre isso. Pega esse link que eu deixei na descrição, olhe lá os cursos, vê se te interessa algum. André, eu não aguento mais, né, às vezes pegar uma condução, pegar um trabalho, veja as oportunidades que a gente tem de poder trabalhar no home office, trabalhar digital. Mas vocês precisam começar a ir atrás. Clica nesse link, inclusive, pessoas que estão ouvindo, passou março, não aproveitei a promoção, mas eles estão sempre colocando condições especiais. Dá uma fuçadinha por lá. Vocês precisam começar a fazer algumas coisas por vocês. Vocês precisam começar a assumir rédea. E não apenas ceder ao cansaço. Ceder, tô assoberbado. Começa a delegar, começa a pedir ajuda. Quem tá muito atarefado, quem tá muito cheio de coisa pra fazer, tá com alguma dificuldade aí de gerir tempo, tá com dificuldade de delegar. Começa a olhar pra isso também. Deixo aqui a tarefinha de olhar pro tempo de vocês, enxergar o ralo, assim como das finanças, enxergar o ralo do tempo de vocês. E deixo também essa tamancadinha bem no meio da fuça, obviamente, pra acordar vocês. Um beijo e até o próximo episódio.